Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Idade moderna. Quanta coisa acontecendo, não é verdade? Desde a baixa Idade Média a gente está vendo a Europa passar por um monte de modificações sociais, econômicas, políticas, culturais. Hoje a gente começa a dar uma olhadinha nas questões culturais. Afinal de contas, se você reparar bem, a gente até agora priorizou o quê? Aspectos políticos, não é? O poder era descentralizado e de repente a gente viu aos pouquinhos desenhando-se uma nova ordem, os estados nacionais absolutistas. Absolutismo, estados nacionais, um arranjo político. Então a gente trabalhou na transição do mundo medieval para o moderno os aspectos políticos. Mas a gente também trabalhou os aspectos econômicos. Lembra? Desde o finalzinho da Baixa Idade Média a gente já vem falando do renascimento comercial e urbano. O que a gente fez foi amarrar uma série de questões econômicas nas decisões do rei. Chamamos isso de mercantilismo. Várias vezes fizemos referência à sociedade, falando que da ascensão econômica da burguesia. Olha só, uma nova classe social. Longe vai ficando aquela sociedade estamental lá do medievo. Agora, é importante também falar dos aspectos culturais, porque a cabecinha das pessoas também estava mudando. O sentimento, a visão de mundo, o modo de pensar, tudo isso estava mudando. E não há expressão melhor para entender isso do que o próprio renascimento cultural. Perceber que o contato que o europeu teve com os árabes abriu muito os horizontes culturais dos europeus. Perceber que a herança cultural deixada por esses árabes na Península Ibérica também foi interessante pra caramba. Perceber esse dinamismo que o Renascimento traz. As pessoas não mais aceitam passivamente o que lhes é dito pela instituição religiosa, o dogmatismo, o dogma, a verdade que você aceita sem discutir. Mas as pessoas, ao contrário, passam a criticar. Tá aí, olha, o criticismo renascentista. Então, poxa, a gente já vem falando dessas transformações culturais há algum tempo. A escolástica, a invenção da prensa de tipos móveis do Gutenberg, dando origem à imprensa. Aquela coisa de livro copiado um a um, vai ser coisa do passado. Nós vamos ter agora a impressão em papel de livros e os livros vão circular para mais pessoas lerem. Então, a gente já estava há um tempo atrás falando dessas mudanças na cultura. Agora, no iniciozinho da modernidade, tudo isso que eu acabo de comentar vai ser sistematizado nas reformas protestantes. Haverá uma série de movimentos, não é um, nem dois, nem três apenas, uma série de movimentos questionando algumas práticas e alguns pontos da doutrina católica. Então bora começar hoje a tratar de reformas protestantes. Beleza, você já estudou isso no fundamental, não é tão difícil assim recordar. Beleza? Trazer de volta ao coração. Então, olha, comecemos como temos feito, pelo conceito. Como é que eu vou conceituar reformas protestantes? Está lá na nossa fantástica lousa digital interativa. É o nome que eu dou a uma onda reformista que varreu a Europa por volta do século XVI, né? Mas que eu posso perceber que tem antecedentes. Aliás, nós vamos tomar um próximo momento nosso para falar de alguns antecedentes, alguns personagens que não são Martinho Lutero, João Calvino, mas são personagens que não tiveram aí, né, a magnitude da importância que esses dois que eu citei tiveram, mas que são importantes, vieram antes, prepararam o caminho. Então tá, mas aquilo que acontece ali no início do século XVI,
é o que eu chamo de reformas protestantes, tá bom? Então, para conceituar reformas protestantes, eu retomo. É uma onda de questionamentos. A Igreja Católica vai passar muito aperto aí, tá? Ela que, bom, já havia sido desafiada durante a Idade Média várias vezes, mas até então queimava na fogueira, né? Excomungava o sujeito e ele se retratava. Agora o ambiente cultural é outro, e nesse novo ambiente cultural a Igreja vai cortar um dobrado, como se diz por aí. Tá legal? Vamos hoje nos dedicar ao contexto. A gente já está falando dele, mas eu acho que precisamos falar em contexto. Contexto é o quê? Época, né? É a época. Contexto é o quê? O ambiente. Nada surge do nada, não é? É a gente contando o caso e fala assim, do nada o fulano parou de falar comigo. Não existe do nada. Alguma razão tem. Mas eu não posso pensar assim, do nada os europeus começaram a criticar a Igreja Católica. Não é assim. Existe um contexto onde isso se insere. Tá legal? Olha, tirar as coisas do contexto chama-se anacronismo. Lembra disso? Tirar uma coisa do seu tempo solta, isso é um perigo, né? Tirar coisas do contexto. Às vezes eu falei uma coisa, você tira do contexto, ou aí dá um rolo danado. Caramba! Então não vamos tirar a reforma protestante do seu contexto. Vamos analisar o contexto? Pilutinha por pilutinha. Primeira pilutinha. Era um período de extremos questionamentos sobre tudo o que era medieval. O renascimento cultural, comercial e urbano, 300, 400, 500, o renascimento ele traz isso, né? Uma espécie de, não quero mais saber de nada que seja medieval. Vai sobrar para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, durante os 1000 anos da Idade Média, foi a mais relevante instituição. Então a Reforma Protestante acontece num contexto em que as pessoas têm ojeriza de tudo o que é medieval. Acontece também num contexto onde tudo está mudando. É impossível imaginar que a instituição religiosa não fosse sofrer o impacto de tantas e tão grandes mudanças. Por exemplo, as navegações que eram de curta distância, ou navegações de cabotagem, ali no Mediterrâneo e tal, elas mudam por completo. Nós vamos ter o europeu cruzando o Atlântico com as grandes navegações. Não, as grandes navegações que vão provocar uma revolução comercial alteram muito a percepção de mundo, o sentir. Altera pra caramba. Então essa é uma grande mudança que a gente merece citar. A Revolução Copernicana, sobre a qual já ensaiamos lá atrás, quando falamos de Renascimento. Lembra? Galileu Galilei, com suas pesquisas em óptica, conseguindo provar que Copérnico tinha razão. Não é a Terra o centro do universo, é o Sol, não é? Então o modelo ptolomaico, geocêntrico, dá lugar ao modelo copernicano ou heliocêntrico. Isso é uma grande mudança que está acontecendo ali naquele período. A gente também tem a formação do antigo regime. Os estados nacionais, absolutismo mais mercantilismo dá o quê? Antigo regime. É um outro mundo. É impossível que a fé continuasse igual, que a igreja não tivesse o seu prestígio, o seu choquito, o seu lolo, o seu soufflé abalado. Claro que teria. Claro, muita coisa mudando, a igreja vai mudar também. Ou ela muda ou ela vai se arrebentar. Tranquilo? Eu trago também a ideia da secularização, que é uma ideia forte. A cada vez mais o mundo estava secularizando-se. A razão estava se sobrepondo à fé. A gente trabalha isso lá no Renascimento. A gente fala assim, olha, o teocentrismo está dando lugar ao antropocentrismo. Lembra? Então é nesse contexto que acontecem as reformas protestantes.
há um maior domínio da natureza. Veja, fomos navegar, achando que o oceano era povoado de monstros, não tinha monstro nenhum. Tá vendo como somos capazes de dominar a natureza? Então, a cada vez mais, o fantástico, o metafísico, vai perdendo lugar para o homem, para o antropocentrismo, o humanismo, o homem que fala, eu domino a natureza. Então, é o espaço do naturalismo, não mais do sobrenaturalismo. E a ascensão da burguesia vai colocar essa nova classe social em rota de colisão, batendo de frente com a Igreja Católica. Veja, a Igreja Católica condenava o lucro e a burguesia persegue o lucro. Fatalmente, essa classe social que está ascendendo, burguesia, vai chocar-se com, por exemplo, a doutrina do justo preço, que condenava o lucro e a usura, né? Emprestar dinheiro a juros. E isso é também do contexto da Reforma Protestante. E a imprensa. Quando Gutenberg, como eu disse há pouco, inventa a prensa de tipos móveis, os livros deixam de ser copiados manualmente e passam a ser impressos, o conhecimento vai circular mais. Eu lembro-me das nossas primeiras aulas do período medieval dizendo a cultura letrada era prisioneira dos mosteiros. Agora não. A cultura está aí, o conhecimento está aí, as ideias estão aí. Você vê, quando Martinho Lutero escreveu para o seu bispo, alguém imprimiu a carta e as ideias, as 95 teses do Lutero, vão circular por toda parte. Viu? A imprensa está dentro desse contexto também. Então, olha, hoje você se lembrou, então, que a Reforma Protestante é filha do seu tempo, como tudo, aliás. A Reforma Protestante é filha do Renascimento, ela tem muito daquela onda renascentista que a gente já estudou, tá bom? Força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like aí, inscreva-se.